Paz do Senhor. Já quero começar pedindo desculpas. Sei que você estava esperando a ministração de Danilson, né? Aí quando chegam aqui se deparam comigo. Mas Deus é bom. Deus é bom. Amém? Lucas capítulo 23. A partir do verso 39. Lucas capítulo 23, a partir do verso 39. Todos acharam? Então vamos ler. Um dos criminosos que estavam ali, dependurados, lançava-lhe insultos, dizendo: se tu és o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: nem mesmo na hora da morte tu temes a Deus? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, dizendo: na verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Cicatrizes que provam que ele precisou para que eu pudesse livre. Ainda estou ali, adore a Deus, parado, olho para as suas mãos, mãos que um dia ele estendeu para salvar, mãos que um dia ele estendeu para curar, mãos que um dia ele estendeu para abençoar, mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. E agora são mãos, aleluia, furadas, marcadas por cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Quem pode dar um glória a Deus? É manhã de uma sexta-feira. O dia começa triste. O culto que geralmente se fazia às sextas-feiras na Páscoa troca o cenário. Deus talvez não se atenta tanto ao culto da Páscoa que era oferecido pelo sacerdote. O culto agora sai especificamente de Jerusalém e acontece num monte chamado Monte Caveira. Jesus Cristo está sendo crucificado. E enquanto está sendo crucificado, começam as zombarias. A multidão grita: já que curou a tantas pessoas,
porque não cura a si mesmo e não desce da cruz. Os soldados dizem: se tu és mesmo o Filho de Deus, por que não desce daí e nos prova que tu és realmente o Filho de Deus? E ele que é crucificado no meio de dois ladrões. Os dois ladrões guardavam as suas localidades, as laterais, porque Roma deixava o lugar do meio da crucificação para o que era considerado o criminoso mais perigoso. Ou seja, daqueles três criminosos, daquelas três pessoas julgadas, o que era considerado de pior periculosidade era o que estava no meio: Jesus Cristo. Em cima da cruz ficava uma placa dizendo o crime de cada um deles. E o crime que estava escrito na cruz do Mestre era: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Ele é crucificado, e em meio a tantas zombarias e tantas palavras pesadas contra o Mestre, a gente para e se pergunta: por que ele não desceu daquela cruz? Se tu és realmente o Mestre, desça da cruz. E por que ele não desceu da cruz? Se tu tens poder, desça da cruz. E por que ele não desceu da cruz? Já que ele é todo poderoso. Pelo menos por 4 motivos. O primeiro deles é que ele é fiel ao seu propósito. Ele veio para morrer. E ainda que aquilo fosse uma aflição tão grande, ele iria cumprir aquilo para o qual veio à terra. Ele veio morrer e resolveu morrer. Em segundo lugar, ele não desceu da cruz porque ele não precisa provar nada para ninguém. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: se tu és o Cristo verdadeiramente, desce. Mas não lembravam, talvez não sabiam, que ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Ele não precisa provar nada para ninguém. Em terceiro lugar, ele não desce por amor. Ele veio cumprir o seu propósito. Por quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em quarto lugar, e para mim o que é muito interessante, ele não desce, porque se ele descesse, a igreja não subiria. Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz: e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Ainda aguardamos, e não é tarde, a última trombeta, e ela vai soar. Quando ela soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas hoje nós queremos aprender com as palavras de 2 ladrões, com as atitudes de 2 ladrões. O primeiro ladrão, e agora a gente entra no texto em si, um dos criminosos que estavam ali dependurados, lançava-lhe insultos e dizia: se tu és o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. O primeiro ladrão começa com uma coisa interessante. Primeira frase: se tu és o Cristo. Se tu és o Cristo. Ou seja, nós vemos que ele duvida do senhorio de Jesus Cristo, da divindade do Senhor. Ele diz: se tu és o Cristo. E pare para se perguntar, talvez nós também duvidássemos. Por quê? Por que o primeiro ladrão duvida? Porque quando ele olha para o lado, o homem que ele vê ao lado não tem uma aparência de divindade. Quando ele olha para o lado, ele vê um homem igual a ele. Como, Moabe? Crucificado igual a ele. Quando ele olha para o lado, ele vê um homem que está sangrando igual ele estava sangrando. Quando ele olha para o lado, ele vê um homem que está morrendo igual ele estava morrendo.
Então, pelas comparações visuais, ele dizia: se tu és o Cristo, tem que provar. Desça daí, salve a ti e a nós. Mas tem um problema nessa perspectiva. Não é porque ele está vendo algo que ele pode apenas, por aquele fato que ele vê, decidir alguma coisa. Moab, me explica isso. Nós somos muito parecidos com Ló. Vamos para Gênesis 13. Abraão chega para Ló e diz: ó, os nossos pastores estão brigando. E não é legal que isso aconteça entre mim e ti. Por quê? Porque nós somos irmãos. Então não é legal que a gente brigue, nem que os nossos pastores briguem. Escolha um lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. E qual é a primeira atitude de Ló? Analisar o terreno. Quando Ló olha para o lado do leste e vê as campinas de Sodoma e Gomorra, aí ele faz: eu vou para aquele lado lá, porque as campinas são verdejantes, porque o rio irriga tudo. E Abraão disse: tu vai para aquele lado, então eu vou para o oeste. Por quê? Jó se guiou pelo que viu. Jó estava se guiando pelo que viu. Mas eu quero lembrar de uma coisa para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Não nos guiemos, irmãos, por vista. Nos guiemos por fé. Justo não se guia por vista. Justo se guia por fé. Sabe por quê? Porque os nossos olhos muitas vezes nos enganam. Os nossos olhos muitas vezes nos enganam. Foi assim também em Gênesis 3. A serpente vem conversar com Eva. E quando encontra Eva, diz assim: tu pode comer de tudo, né? Ela faz: de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. Da árvore que está no meio do jardim, o Senhor Deus proibiu. Porque se nós comermos do fruto, nós vamos morrer. E o que é que a serpente diz? Certamente não morrerás. Se tornarás igual a Ele, conhecedores do bem e do mal. E aí a Bíblia diz que quando Eva escuta isso, ela faz o quê? Olha para o fruto. E quando ela olha para o fruto lhe parece apetecível aos olhos. A Bíblia diz que o fruto lhe parece apetecível aos olhos, atraente aos olhos. Nós não podemos ser guiados pelo que vemos. Nós temos que ser guiados pelo que cremos. Por que, Moab? Porque além dos nossos olhos nos enganar, muitas vezes os nossos olhos provocam em nós fontes de desejos. Tem gente comendo o que vai matar ele só porque ele achou bonito. Eva comeu do fruto, ia morrer, mas comeu porque achou bonito. Tem gente que está comendo o fruto e esse fruto vai matá-lo, mas ele só come porque achou bonito. Nós temos que ter cuidado e aprender com o nosso mestre. Agora vamos para Mateus capítulo 4. E Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites em jejum, a Bíblia diz que ele sente o quê? Fome. E aí quem é que chega? O tentador. Olha para cá para eu lhe dizer uma coisa. Não pense que o diabo é besta. Satanás sabe a hora certa de lhe tentar. Satanás passou 40 dias e 40 noites e não tentou Jesus. Depois de 40 dias e 40 noites que Jesus estava com fome, ele chegou e se apresentou. E outra coisa, a tentação do diabo sempre parece a proposta mais racional a ser feita, a atitude mais racional a ser feita. A proposta do diabo sempre é a mais bonita. Jesus estava com fome, Satanás vai tentar Jesus o quê? Com comida, com alimento. Tu estás com fome? Transforma estas pedras em pão. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe a hora certa de lhe tentar. Billy Graham dizia que sempre que o homem quer navegar para longe de Deus, Satanás sempre tem um barco preparado para ele. Quer trair a esposa, filho? Ele tem a mulher mais bonita. Quer fofocar?
ele tem os ouvidos mais ociosos para lhe escutar. Mas Jesus não foi levado pelos seus desejos. Em que pese estivesse com fome, ele disse: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que era que Jesus estava dizendo? Satanás, eu não sou guiado pelo que vejo, eu não sou guiado pelos meus desejos, eu sou guiado pela palavra. Eu posso estar com fome, mas a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é que deve nos guiar. Nós devemos ser guiados pela fé e não por vista. Mas aí ele continua: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quando ele fala essa segunda frase, ele deixa explícito o motivo pelo qual ele falou com Jesus. Ele não falou com Jesus porque ele queria saber se Jesus realmente era o Cristo. Ele falou com Jesus porque ele queria descer da cruz. Era a última escapatória dele, era a última opção. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A intenção dele não era saber do senhorio de Cristo, da divindade de Cristo. Era descer da cruz. E isso é muito interessante, porque quando ele revela a intenção dele ao falar com Cristo, que era simplesmente descer da cruz, ele revela o seu egoísmo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, toma cuidado, porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E dentre várias características ele disse assim: homens amantes de si mesmos. Homens amantes de si mesmos. Primeira coisa que o orgulho, que o egoísmo faz conosco, primeiro nos cega, porque quem é egoísta só olha para si mesmo. A luz estava do lado dele, mas ele não viu a luz do mundo, porque ele estava pensando em somente descer da cruz. O egoísmo nos cega. Nós não conseguimos ver quem está do nosso lado, de tão centrada a nossa visão está em nós mesmos. Quando o evangelho não é isso. Quando o evangelho é ajudar o próximo. É olhando para o próximo que você será abençoado. É orando pelos seus amigos e pelos seus inimigos que você será abençoado. Além de nos cegar, o egoísmo nos torna praticamente idiotas. Mas não idiotas. Eu estava falando aqui na última aula do Moody, se eu não me engano, e eu expliquei esse termo. A palavra idiota vem do grego id, e id do grego significa eu. Foi de onde nasceu o termo idiotes, ou idio. Idio, que significa eu mesmo, de onde surgiu a palavra idiotes, na qual culminou a nossa palavra idiota. Em resumo, idiota significa aquela pessoa que só pensa em si mesmo. Idiota não é alguém desprovido de inteligência. Idiota não é alguém grosseiro. Idiota é alguém que só pensa em si mesmo. O orgulho faz isso conosco. Quando Paulo escreve a Timóteo e diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, ele estava falando de idiotas, de pessoas que só pensam em si mesmos. Aquele homem não consegue ver a luz que estava ao lado dele, porque ele só pensava em si mesmo. E aqui eu faço uma segunda pergunta. Bem, a primeira foi: por que Cristo não desceu da cruz? E eu dei 4 motivos. Mas aqui faz uma segunda pergunta: por que Cristo não tirou ele da cruz? Se tu és o Cristo, desce, salva-te a ti e a nós também. Por que Cristo não tirou ele da cruz? A resposta é simples. Atente bem para isso. Jesus não coaduna com injustiça. Mas como assim? O outro ladrão lá na frente vai dizer: nós estamos aqui porque nós o quê? Merecemos. Jesus não tirou ele da cruz porque Jesus não coaduna com injustiça. Um dos atributos da divindade é a justiça de Deus. Na verdade, quando ele não tira ele da cruz, ele não está provando ser fraco, ele está provando ser o próprio Deus, porque ele é justo.
Eu não tiro você da cruz porque você merece estar na cruz. Mas Moab, isso é muito duro, mas isso é justiça. Ou você só pega a palavra que Deus amou o mundo de uma tal maneira? Justiça, Ele não coaduna com injustiça, por isso não o tira da cruz. Ah, mas na vítima, Jesus não o tira da cruz porque Ele merece estar lá. Êxodo capítulo 22, versículo 2. Se o ladrão que estiver roubando for ferido por alguém e morrer, o que o matar não será culpado do seu sangue. Justiça. Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4. Você não quer temer a autoridade? Faça o bem. Porque se você fizer o mal, ela vai vir sobre você com a espada, porque ela não carrega a espada em vão, visto que é ministro de Deus para trazer justiça e vingança. Chega de pregar um evangelho de mar de rosas. O mesmo Deus que amou é fogo consumidor. Ele perdoa, como perdoou o outro ladrão, mas também não o retirou da cruz. Ele perdoou Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, mas disse: Davi, a partir de hoje, a espada não vai mais ser apartada da tua casa. Aquele evangelho romantizado, Jesus não pregou isso. Ele pregou o evangelho duro. E antes dele veio um chamado João Batista e chegou pregando: meus amados e queridos irmãos, cordeirinhos de Deus, raça de cobras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Tem um certo pregador que eu escuto algumas vezes e leio alguns livros dele, não sou muito fã, mas leio. E ele diz assim: as pessoas passam a vida toda ofendendo o evangelho, então deixa que o evangelho os ofenda um pouco. Chega de tentar suavizar para ganhar seguidores. João Batista não suavizou e as pessoas se juntavam em multidões para o escutar, porque as pessoas têm sede de ego, mas também têm sede da palavra de Deus. Estamos criando uma geração mimada, porque só quer o bom de Deus. Mas Ele também é martelo, a sua palavra é martelo que esmiuça a penha. O vaso, antes de ser refeito, precisa ser quebrado. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Tem um outro pregador que eu vou citar. Quando não é meu, eu cito. Eu não gosto de estar roubando as coisas dos outros. Paul Walsh. Também não sou muito fã, mas cito. O amor suporta todas as coisas, mas não aceita todas as coisas, pois o que tudo aceita não é amor, é omissão. Quem pode dar um glória a Deus? É difícil, né? Mas a gente vai se acostumando. Depois da vara vem o bálsamo. Depois que o primeiro ladrão faz as suas palavras, diz as suas palavras, ofende o Cristo, nós pulamos para o verso 40. E diz: e o outro criminoso o repreendeu, dizendo: nem mesmo na hora da morte tu temes a Deus? Olha só. O que é que nós aprendemos com essa fala do segundo ladrão? Nem mesmo na hora da morte tu temes a Deus? Primeiro, tem pessoas que parecem não aprender nunca. Sabe? Tem pessoas que parecem não aprender nunca. Ele estava na hora da morte, e mesmo assim era orgulhoso. Só eu estou certo, todo mundo está errado. Tem gente que todas as circunstâncias estão contra ele, mas ele diz assim: não, todo mundo está errado e eu estou certo. Está na hora de descer do nosso pedestral e começar a escutar o que Deus tem a falar para nós, ainda que não agrade o nosso coração. Nós não somos movidos, vou repetir, por desejos, mas por fé. Ah, Moab, mas eu estou esperando alguém me humilhar, porque os humilhados vão ser exaltados. Eu falei aqui na escola dominical para as senhoras uma vez. A Bíblia não diz que os humilhados vão ser exaltados, em canto nenhum. A Bíblia fala que os que se humilham vão ser exaltados. Os que se humilham.
Porque o meu povo, que se chama pelo meu nome, for humilhado, não, se humilhar, tem que começar de você. Tem que começar de você. Pois bem, ele não esconde os seus erros, porque ele diz: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Olha para cá. Ele não esconde os seus erros, ele expõe os seus erros. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Ele fez duas coisas aqui. Primeiro, ele não escondeu os seus erros. E segundo, ele não terceirizou a sua culpa para ninguém. Moabe, qual a vantagem de expor os meus erros? Salomão responde, Provérbios capítulo 28, versículo 13: aquele que esconde as suas transgressões não alcança misericórdia, mas aqueles que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus não precisa de cristãos duas caras. Você tem que ser sincero, verdadeiro. Nós estamos aqui, rapaz, porque nós merecemos, porque os nossos atos merecem isso. Segundo, ele não terceiriza a sua culpa para ninguém. Se nós estamos é porque nós merecemos, não foi culpa de ninguém, a culpa foi nossa. Então chega de vitimismo, de mimimi, né? A culpa foi nossa. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Eu não terceirizo a minha culpa. Gênesis. Adão, cadê você? Estou nu. Como é que você sabe que está nu? Aí lá vai começar a conversa. Por que você comeu do fruto? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Eva, por que tu deu o fruto para Adão? Ah, Senhor, a serpente. Nós estamos acostumados a terceirizar nossa culpa. Por quê? Porque a culpa traz vergonha. Qual foi a primeira atitude de Adão e Eva depois que pecaram? Se esconderam. Porque o pecado ele traz vergonha, a culpa ela traz vergonha. E nós não queremos assumir essas vergonhas, mas precisamos, porque enquanto você não confessar, os seus erros vão te dominar. Você só se torna maior do que os seus erros quando você os confessa. Enquanto você não confessa, você vai ser escravo deles. Mas Cristo não lhe chamou para essa escravidão, Ele lhe chamou para a luz, e a luz revela tudo. A luz revela tudo. Ah, mas é que é bom ser luz dentro da igreja, é? Então pegue o candeeiro da casa e coloque debaixo da mesa. Vai clarear só embaixo da mesa. Você tem que pegar o candeeiro e colocar no teto, no centro da casa, porque vai alumiar toda a casa, e tudo que está escondido e oculto vai ser revelado. Aí você vai poder limpar. Mas enquanto você não confessar, os seus erros vão dominar você. Ele não terceiriza os seus erros, ele reconhece os seus erros. E quando ele faz isso, ele mostra uma coisa: o meio em que nós vivemos nos influencia, mas não nos determina. O meio em que nós vivemos nos influencia, mas não determina as nossas condutas e o nosso caráter. Se assim fosse, não teria sentido Jesus chamar 12 para influenciar todo o mundo, toda uma nação. A igreja está sofrendo influências quando deve influenciar. O meio nos influencia, mas não nos determina. Daniel estava no aprisionamento na Babilônia. Durante o exílio da Babilônia, ele estava lá. Ele exercia cargos lá. Ele era amigo do rei, porque era um ministro seu, mas não participava dos manjares do rei. É possível você estar nessa sociedade,
você participar de cargos dessa sociedade, você administrar coisas nessa sociedade, mas não ser moldado por esta sociedade. Você pode estar na faculdade em um ambiente totalmente hostil, mas seja a luz que eles precisam ver. Nas mais densas trevas vai brilhar uma luz, e é você que vai estar lá. Você pode estar num ambiente de trabalho em que as pessoas são corruptas, mas não aceite corrupção, porque elas, primeiro, não vão mais fazer na sua frente, porque vão ter vergonha, porque o pecado causa vergonha, e segundo, vão ser influenciadas por você. Você está levando um estandarte, e nesse estandarte vai o leão da tribo de Judá. Você tem que zelar por ele. Você tem que zelar por ele. Aleluia. O outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estamos na hora da morte. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Devley, eu preciso de você aqui rapidinho agora, por favor. Vem cá pregar comigo rapidinho. Nós estamos recebendo isso porque os nossos atos merecem. Mas este homem aí não fez mal nenhum. Olha para cá e entenda isso. Sabe o que era que ele estava querendo dizer? Nós estamos nessa cruz porque essa cruz aqui é nossa, mas a cruz que ele está não é dele, porque ele não fez nada para merecê-la. A cruz que ele carregou e a cruz em que ele foi crucificado não era para ele, era para você. Na verdade, no frigir dos ovos, em apertada síntese, você era quem deveria estar lá no meio. Você era que era o pior dos criminosos. Aquela cruz não era para ele. Talvez ela tivesse a sua estatura, talvez você coubesse perfeitinho nela, mas nele não coube, porque não era para ele. Mas entenda uma coisa: foi subindo perante ele como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era homem de dores. Nós, como de quem com desprezo virava o rosto, ele era experimentado nos trabalhos e nos sofrimentos, mas nós não fazíamos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou sobre si. E mesmo assim nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, por favor, seria injusto da minha parte fazer você lembrar desse momento e personificar essa ideia na sua cabeça, sem fazer você lembrar de um outro momento. Ele mesmo falou que veio para destruir o templo e em 3 dias reerguer o templo. Os discípulos, quando escutavam Devley, pensavam que ele estava falando do templo de Herodes, mas ele estava falando de si mesmo. Toda essa citação de Isaías foi no primeiro templo, mas o templo fora reerguido 3 dias depois. E a descrição já não é mais o profeta Isaías quem faz, é um amigo íntimo dele chamado apóstolo João. No capítulo 1, do versículo 10 ao 18 de Apocalipse, João estava na ilha de Patmos aprisionados e vai dizer: e agora eu quero que você imagine, e você vai comparar com a narrativa de Isaías. Porque eu, João,
fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi uma voz por detrás de mim que dizia: João, o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. E eu virei para trás para ver quem falava comigo, porque a voz era como de trombeta. E quando eu olho para trás, eu vejo 7 castiçais de ouro. Mas eles não estão sozinhos. No meio dos 7 castiçais está um homem, com a aparência do Filho do Homem. Ele está vestido com vestes talares brancas, que vai até os seus pés, e no seu peito tem um cinto de ouro. Os seus cabelos são brancos como a lã. Não, são brancos como a neve. Os seus olhos são como chamas de fogo, e os seus pés são como latão reluzente, como se tivesse acabado de sair de dentro de uma fornalha. Quando eu olho para o seu rosto, eu vejo que da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, e a sua voz é como de muitas águas. O seu rosto é pior do que o sol do Ceará quando está ao meio-dia. E quando eu olhei para ele e vi que a sua destra tinha 7 estrelas, eu caí no chão como morto. Mas ele foi lá, estendeu a sua destra sobre mim e disse: João, levanta-te, porque eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. O que estava morto, mas reviveu, e agora tem as chaves da morte e as chaves do inferno. Quando ele diz: nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não, ele está dizendo que aquela cruz não era dele. E aí vem a segunda parte. Ele para de reclamar com o outro e olha para Cristo, que está ao seu lado, e diz assim: ei, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu, mais forte no teu. 2 coisas aqui. Mas antes, quem tem um reino é? Quem tem um reino é? Rei. Agora nós observamos 2 coisas. Primeiro, ele reconheceu que Cristo era rei quando Cristo estava pregado numa cruz. Sabe o que é que isso tem de mais? É porque é muito fácil reconhecer que ele é rei quando ele profetiza. É muito fácil reconhecer que ele é Senhor quando ele está fazendo milagres. Rabi, vejo que tu és o mestre, porque ninguém pode fazer esses milagres se Deus não for com ele. É fácil. Quero ver reconhecer que ele é rei quando ele está pregado na cruz. Agora olha aqui. As circunstâncias de Cristo não mudaram o seu caráter e a sua essência. Eu posso estar crucificado, mas hoje mesmo você vai comigo para o paraíso. Em primeiro lugar, ele reconheceu que Cristo era rei, Cristo estando pregado numa cruz. E em segundo lugar, ele reconheceu que Cristo era rei quando ele mesmo estava pregado numa cruz. Sabe o que é que você quer dizer com isso? Eu quero que você aprenda a não depender de situações para reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que o que você pensa, e você pode dizer isso para Ele nesta noite: Senhor, o que eu passo não muda o que eu penso sobre Ti, porque eu sei estar abastado, mas também sei estar na pobreza. Eu sei estar farto, mas também sei estar com fome, porque em todas as coisas eu sei, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É fácil, muito fácil adorar e reconhecer que Ele é Senhor e Senhor e Santo e Santo e Santo, quando todas as coisas estão indo no limiar correto, quando não tem nenhum ponto fora da curva,
É fácil reconhecer quando você está estável financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Aí você abre a boca e você canta, e você esbraveja, e você diz que Ele é Senhor dos céus e da terra, e que Ele é Rei, e que chama para morar em si. Eu quero que você aprenda a fazer a mesma coisa quando a tempestade estiver soprando na proa do teu barco. Quando você estiver prestes a afundar, eu quero que você reconheça que Ele é Senhor, que Ele ainda é Deus. E que, como diz o hino, se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sábado retrasado, eu estava trabalhando à noite numa viatura no bairro Edson Queiroz. A gente recebeu uma ocorrência que tinham 5 homens armados dentro da casa de uma mulher, e o seu marido não estava em casa, estava em outra cidade que eu não vou dizer. A viatura era eu e mais 2 homens. Tinha 5 dentro de casa, provavelmente armados. A mulher e a filha trancadas no closet da casa, no seu primeiro andar. Assim que a gente recebe a ocorrência no CEOPS, a gente liga a sirene e vai em disparado, sem saber o que nos espera. Mas existia uma mulher e uma criança dentro do armário, trancada, com medo de 5 homens dentro de casa. Se a gente não fosse, ninguém ia sair de casa para ir. Quando a gente entra, resumindo os fatos, porque eu não quero tomar tempo, a gente consegue pegar os homens, consegue livrar as mulheres, a mulher e a criança. E eu ainda hoje me emociono quando eu lembro da criança de 9 anos, que quando eu abri o guarda-roupa, o armário, ela saiu correndo e me abraçou e disse: os homens não estão mais aqui? Eu digo: não. E ela fez: graças a Deus vocês chegaram. Eu quero imaginar, a casa era muito bonita, o homem tinha uma certa quantidade de dinheiro, tinha uma vida financeiramente muito estável. E nunca iria imaginar na cabeça daquelas 2 pessoas que numa noite de um sábado qualquer, elas iriam ser reféns dentro de casa. E eu fico pensando o que é que passa na cabeça daquelas 2 pessoas dentro de um armário dentro de casa, com 5 homens querendo arrombar a porta do armário. Será que é fácil reconhecer Deus nesses momentos? A gente vai acompanhando a mulher com sua filha até a casa da mãe, e quando chega na casa, ainda no bairro Edson Queiroz, eu encontro uma senhora com 2 sacolas, uma da altura da perna dela e outra menor. Ela estava escorada num poste e assoviava uma canção, e eu olhei porque eu reconheci a canção. Oito e meia da noite, uma senhora com 2 sacolas, e eu perguntei: o que é que a senhora está fazendo aqui 8h30 da noite? Ela fez: meu filho, eu moro num bairro muito longe, eu estou desde 6 horas da noite esperando um ônibus, e eu não tenho como ir para casa. Me explica. Me explica o que é que leva uma pessoa de mais de 60 anos está pedindo por mais gratidão a Deus, quando está esperando um ônibus com 2 sacolas de alimentos. Talvez agradecia pelos alimentos. Eu disse: senhora, entra aqui na viatura que a gente vai deixar você em casa. Ela fez: em casa vocês não podem me deixar, porque se vocês me deixarem, no outro dia eu estou morta. Eu disse: a gente deixa mais próximo. E a gente levou. Quando ela desceu da viatura, ela fez: meu filho, eu só vou lhe pedir um favor, para ir caminhando até minha casa. Coloque essa sacola maior por sobre a minha cabeça.
Sabe o que é um coração partido naquele momento? Ver uma senhora carregando uma sacola de alimentos grande por sobre a cabeça e do outro lado carregando a outra. Mas o que mais me alegrou foi que quando ela estava saindo, ela já não assobiava mais. Ela cantava: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão. Fica de pé comigo, por favor, nós vamos encerrar. Eu espero que Deus tenha falado com você nesta noite. Feche os seus olhos. Meu Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer. Te agradecer pelo ar que eu respiro, pelo alimento que tenho em casa, pela família que está ao meu lado, e por ter comunhão com os meus irmãos na minha comunidade. E em segundo lugar, Senhor, te agradecer pela tua presença na minha vida, porque se não fosse isso, todas as coisas seriam consideradas a mim como esterco. Eu só queria ganhar a ti. Dá-nos gratidão, Senhor, para que mesmo em momentos de crise nós possamos olhar para ti e dizer: Senhor, tu és o rei nas nossas vidas. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Canta bem forte. Podes rei. Aleluia! Teu poder, teu poder. Que bom, Senhor, saber. Você pode colocar a mão sobre o ombro do seu irmão agora? Coloque, por favor. Visita cada... Você vai orar por ele. Cada irmão, ó meu Senhor. Ora por ele aí. Dá-lhe paz. Só Deus sabe como ele chegou aqui hoje. E razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza. Glorifica o teu nome. Canta, 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 canta. Pode reinar. Podes reinar. Aleluia. Teu poder. Que bom, Senhor. Que bom, Senhor, saber reina, Senhor, porque Ele
Mas eu bem sei, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Que Deus em Cristo vos abençoe e você tenha uma ótima noite na presença de Jesus. Glória a Deus. Quem não veio perdeu, né, irmãos? Amém? Meus amados irmãos, o que nos resta é somente os avisos. Domingo é culto de Santa Ceia, né? E pela manhã escola bíblica. Os irmãos não devem perder, tá bom? E eu quero fazer outro pedido, dar outra aviso aqui aos irmãos. E, meus amados irmãos, o mês de dezembro nós não distribuímos nenhuma cesta básica, por motivo de estar faltando alimento. E eu quero pedir aos irmãos que não deixem aqueles irmãos que estão necessitando ficar também sem a cesta básica no mês de janeiro. Então no domingo, irmão, lembre e traga 1 quilo de alimento não perecível. Se você puder trazer mais de um, traga, que nós estamos aqui precisando para formar aqui a cesta básica dos nossos irmãos, para nós distribuirmos, tá bom? O irmão não vai esquecer, eu vou ficar aqui na porta, aqui aguardando que os irmãos chegarem, tá bom, irmãos? Quero convidar aqui o irmão Gideão para vir aqui à frente, ele vai fazer aqui a oração, e o pastor Ferreira, ele vai nos dar a bênção apostólica nesta noite. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Oremos. Amado e querido Deus, te damos graça por tudo que o Senhor tem feito por nós neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esta rica oportunidade, Senhor, que nós tivemos aqui para ouvir a tua voz, para entender a tua mensagem nesta noite, Pai querido. Não nos deixa ser ouvintes esquecidos, mas que possamos sair daqui, Pai amado, como teus filhos, para vivermos uma vida melhor diante de ti e diante desta sociedade. Pai querido, dá livramento ao teu povo, nos guarda, Pai querido, aonde quer que nós estejamos. Pai amado, nós queremos te pedir uma bênção especial por cada família, Pai amado, por cada um dos teus filhos aqui presente, por cada lar representado aqui. Aqueles que não puderam vir por motivo de saúde, Senhor, meu Deus, visita-os nesta noite e faz um milagre. Pai, nós te oramos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz, a comunhão, o amor e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Não